Graça e paz, irmãos. Como vocês estão? Bem, glória a Deus. Então, tá bom. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 20. Um texto já até bem conhecido, mas eu vou ler apenas alguns versículos, alguns trechos. Todos acharam? Amém? Então, vou ler. Eu vou ler o versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então, versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda a Judá. No versículo 6, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Agora, o versículo 9, parte B, finalzinho do versículo, na verdade. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás. O versículo 12, parte B. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço que esta palavra possa encontrar o coração que precisa ouvi-la nessa noite, Senhor Deus. Que essa palavra possa frutificar nos corações nessa noite, Senhor. Oh Deus, assim como ela falou ao meu coração, ela possa falar no coração nessa noite, Senhor. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, às vezes nós entramos, no ano novo e Deus me colocou no coração trazer essa palavra de ânimo, de fé para o seu coração. Nós estamos no ano novo e às vezes o problema ainda é do ano velho, do ano passado. E às vezes há momentos que nós realmente nos sentimos acuados, encurralados, assim como estava Josafá aqui. E nós perdemos o controle, Tudo aquilo que a gente sabe, tudo que a gente acha que pode fazer, a gente agora não sabe mais o que fazer. Há coisas que nós queremos fazer, mas nós não podemos fazer, e aquilo que a gente estava acostumado e sabia, a gente agora não sabe mais o que fazer. E nós nos vemos sem saída. Então, o que nós vamos fazer quando nós estamos sem saída? O diabo, ele é sujo, Ele fica, às vezes, aqui no nosso ouvido, cochichando. O que você vai fazer sobre isso? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. E começa aquela ansiedade, no nosso coração, na nossa mente. Aquela situação que você não tem domínio, que tirou o seu chão, que está tudo um nevoeiro para você. E você fala, não, tem que fazer alguma coisa, porque o diabo ficou soprando no seu e no meu ouvido que nós devemos fazer alguma coisa. Mas, às vezes, esse querer fazer alguma coisa não passa de apenas uma ansiedade nossa, e muitas vezes nós até agimos mesmo, por causa da nossa ansiedade, por causa do cochicho de Satanás, que eu tenho, que é isso, sou uma mulher de Deus,
Os homens podem dizer, eu sou um homem de Deus, que isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso deixar essa situação como está. Mas quando nós tentamos fazer, nós simplesmente atrapalhamos. Nós criamos ainda mais problemas. Ou, às vezes, um tipo de problema que a gente pode criar quando você tenta fazer. A sua preocupação é tão grande que tira o seu sono, tira o seu apetite, tira o seu lugar de descanso na sua mente e nas suas emoções. E você porque quer fazer alguma coisa. Então, você cria um problema que primeiro, a sua pressão pode ir lá nas alturas, o seu coração dispara. Então, agora você já está criando um problema de saúde em você. Porque está nos faltando o descansar, o confiar naquele que sabe o que faz, naquele que pode fazer, naquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Então, o que você e eu devemos fazer? Mais do que nós podemos saber, mais do que nós temos capacidade, nós devemos esperar. Então, às vezes a gente se concentra no problema. Você fixa a sua mente só naquele problema, noite e dia no problema, e pensa sobre ele, e fala sobre ele, e discorre sobre ele. A primeira pessoa que você vê pela frente, você está falando sobre o problema, e todo mundo, você falta só falar para a vizinha, para o vizinho, para um amigo do trabalho, e para todo mundo da igreja, e você começa a falar, e só fala nisso, você não consegue pensar em outra coisa, e só fala nisso, e isso vira a sua vida. Você se concentra e fixa os seus pensamentos, você e eu, ser humano, limitados. Muitas vezes concentramos as nossas energias todas em cima do problema que nós, às vezes, estamos enfrentando. E quando nós fazemos isso, quando nós só falamos, quando nós só pensamos, nós tornamos o problema ainda maior do que ele já é. Ele fica gigante nas nossas vidas, não é verdade? Você só pensa, só fala, então aquilo não sai da sua mente, não sai. Você senta na mesa para comer, você está falando, você vai dormir, você está falando, você acorda, você está falando. Então ele fica gigante na sua vida. Então o que eu e você devemos fazer? Primeiro lugar, orar ao Deus que tudo pode. Josafá fez isso. Josafá, aqui no versículo 3, ele teve medo, mas ele se pôs a buscar o Senhor. Então, primeira coisa que eu e você devemos fazer, estamos com medo, estamos acuados, estamos sem chão, há um nevoeiro pela frente, o problema é o mesmo do ano passado, o problema é todos os dias. Você deve buscar ao Senhor. Se dobre diante do Senhor, busque o Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, não é fácil. Por quê? Essa situação toda, isso vai roubando a nossa fé, vai roubando a nossa confiança. E esse é justamente o papel de Satanás na nossa vida, né? Causar a preocupação, roubar a confiança, roubar a nossa fé. E você começa a agir, e vai distanciando do Deus que tudo pode. Vai perdendo a visão de Deus. Então, uma das coisas que eu quero te chamar nessa noite, te convidar, é fazer como o exemplo de Josafá.
Dobre-se diante do Senhor. Estou com medo, Senhor. E comece a orar ao Deus que tudo pode. Concentre-se em Deus. Fixe o seu olhar. Fixe naquele que tudo pode. Fixe em Deus. Deixe que o Deus, que já é maior do que qualquer circunstância, ele se mostre maior do que a circunstância na sua e na minha vida. E a gente pensar sobre o problema, ficar falando sobre ele, não resolve. Às vezes a gente acha, né? Não, eu vou procurar alguém, eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou procurar um psicólogo. Eu vou procurar o pastor. Eu vou procurar o diácono. Eu vou procurar o irmão que é meu amigo, a irmã que é minha amiga. E eu vou falar. Claro que nós podemos desabafar com alguém. Nós devemos, né, ter um irmão, um ombro amigo, um homem, uma mulher de Deus, para nós falarmos, alguém que vai orar conosco. Mas você fica falando o tempo todo, não vai resolver o problema. O que resolve o meu e o seu problema é nós dobrarmos o joelho e buscar ao Deus vivo, o Deus que tem milagre, o Deus da graça, o Deus que resolve os meus e os seus problemas. O Deus que mesmo que Ele não haja no tempo que eu e você quer, mas Ele vem te dar graça, te dar força, te dar renovo, te dar esperança, te dar confiança. Enche você novamente de fé. Quando eu e você nos dobramos, nos rendemos a Ele. Então, volte-se a Deus. Porque quando eu e você mordemos a isca de Satanás, que ele joga uma isca que é chamar a nossa atenção para cima do problema. É como uma criança. Você já viu uma criança birrenta? Criança faz birra, se joga no chão. Fica prestando atenção nela. A birra nunca acaba. Não vai acabar nunca aquela birra. Por quê? Ela está chamando atenção. Você está olhando para ela. Você quer ver outra situação? Às vezes a gente está com uma dor no corpo. E daí você começa a olhar para aquela dor. E presta atenção na dor. Ai, está doendo. Ai, está doendo. Eu levanto, está doendo. Eu ando, está doendo. Eu estou trabalhando, está doendo. Eu estou conversando com o irmão e eu estou pensando na dor. E a dor, e a dor, e a dor. Você fica dando muito valor para a dor. É claro que a dor, né, está ali. Está incomodando. Mas procura não dar atenção para a dor. Procure fazer outra coisa. Você vai ver que a dor até diminui. Às vezes até some. Por quê? Você não está... são dois pequenos exemplos. Você não está entrando do diabo. O diabo quer que você preste muita atenção naquilo que ele está fazendo. Naquilo que ele está tentando roubar você da presença de Deus. Sabe quando eu estava preparando isso aqui? Eu me lembrei do ilusionista. Ilusionista, para ele fazer a sua mágica, ele usa um ponto de distração. Para mim e para você. Por exemplo, se ele estiver fazendo a mágica ou o ilusionismo dele com essa mão, ele chama para um ponto com essa mão aqui, porque daí o seu cérebro presta atenção aqui, ele rapidamente faz a mágica dele. E é isso que Satanás faz conosco. Ele tenta desviar a nossa atenção, para que a gente não perceba aquilo que ele está fazendo, que ele está nos roubando, nos iludindo. Então eu quero chamar a sua atenção. Fique esperto, meu irmão. Fique esperto, faça como o exemplo aqui de Josafá. Dobre o seu joelho, volte-se ao Senhor em oração. Se for necessário, jejue, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. O Senhor ouve o clamor do justo.
o Senhor não nos abandona. Nós, às vezes, estamos num nevoeiro na nossa frente, não estamos vendo nada, mas o Senhor fará. Não sei se vai ser do meu ou do seu jeito, do jeito que eu e você esperamos, mas Ele está cuidando de todas as coisas. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia. No capítulo 5 de Marcos, nós vemos ali o episódio de Jairo, né? Jairo, ele chegou diante de Jesus e falou: Jesus, minha filha está quase à morte. E, de repente, Jesus já sabia de todas as coisas, né? Conhecedor de todas as coisas. De repente, chega lá o pessoal, os sacerdotes, e eles falam: olha, não incomoda o mestre, a sua filha já morreu, Jairo. Para de incomodar o mestre. Não adianta mais. Mas Jesus, ele para ouvir. Jesus, ele presta atenção em cada detalhe, em cada problema. Jesus simplesmente ignorou aquilo que eles falaram para Jairo. E o que Jesus disse para Jairo? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Creia. Deixa eu ver se eu não falei errado, é isso mesmo, né? Se você crer. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jesus ignorou tudo que estava à sua volta e chamou, olho no olho de Jairo, olha, não temas, crê somente. Porque Jairo, ele foi e procurou aquele que podia fazer. Veja bem a diferença quando nós procuramos quem resolve o problema. Quem é soberano? Então, Jairo foi até aquele que podia resolver. E Jesus falou: crê somente, não temas. Ele sabia de todas as coisas. E ele sabe ainda de todas as coisas. Às vezes, meus irmãos, com essas distrações, né? Porque ali os chefes, né, tentaram chegar em Jairo para distraí-lo, roubar a sua fé. Não por maldade, obviamente, só veio dar a notícia, né? Não adianta mais, sua filha já morreu. Mas nós muitas vezes encontramos em situações, às vezes é um burburinho, né, na empresa. Olha, mudou o ano novo aí, sabe como é que é, né? Vai ter demissões. Olha, eu não sei, esse departamento aí, eu não sei, né? Não sei quantos serão demitidos. A gente tem que firmar os olhos em Jesus. Às vezes esse burburinho é para nos distrair e roubar a nossa fé. E assim com muitas outras situações na nossa vida, né? Esse é apenas um exemplo de uma situação que eu e você muitas vezes vivemos. Lá em 2 Crônicas ainda, aqui, né, no capítulo 20, o versículo 14 e o versículo 15. Aqui, ó, diz assim: não temais. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, filho de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém? A peleja não é sua, meu irmão. A peleja não é minha. A peleja é de Deus. Não temais. Não temais. O inimigo está rangendo os dentes para você. Não temas, porque maior é o meu Deus. Maior é aquele que habita em mim do que aqueles que estão no mundo.
do que aquele que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os nossos inimigos. Não temais. É isso que a palavra nos chama hoje. Ali também, o episódio de Lázaro, né? Lá em João 11, no versículo 40. Lázaro já estava morto. E Jesus sabia, né, que Lázaro já estava morto, fazia 4 dias. Mas ele, naquele momento, não fez nada. Então, quando ele chegou, e as pessoas disseram para ele, se o Senhor estivesse aqui, Jairo não teria morrido. E ele, Jesus então, falou assim, olha, não se preocupe, não se preocupem. Aí as pessoas falaram assim, mas ele já cheira mal, Senhor, faz 4 dias. Ele já cheira mal. Se creres, verás a glória de Deus. Já há muitas coisas na minha e na sua vida que pode estar cheirando mal. Já está em estado de putrefação. Mas ainda há esperança. Deus ainda não deu a palavra final. Deus ainda está no controle. Deus ainda pode, se for o plano dele, agir a seu e ao meu favor. O que nós devemos é crer, é orar, é nos voltarmos ao Senhor. Se eu e você ficarmos longe, não vemos o Senhor, não há como nós crermos. Então, volte-se para o Senhor, que se creres, verás a glória de Deus. Há muitas coisas que nós perdemos a direção. Nós hoje, às vezes a gente se encontra em situações tão... Assim, acontece tanta coisa no mundo, né? Está acontecendo umas coisas tão estranhas. É adolescente que se acha que é uma vaca, um cachorro, um burro, sei lá né? De todos esses animais, eu acho que ele é mesmo um burro, pensar que ele é um animal, né? E se vê como um animal, e pensa como um animal, e agora eu sou um animal. Umas coisas muito estranhas, né? Confusas, desconcertantes até. Você fica olhando e você fala, meu Deus, esse pessoal que também se veste que nem boneca. Eu falo para os meus filhos, você quer ver, é um terreno neutro, é ali na Paulista. Você vai na Paulista, tem de tudo. É as meninas que parece que é uma boneca agora, se veste tudo de rosa, e é mulher alta, grande, adulta já. É os meninos também, que se veste tudo estranho. Tem um nome para isso, né, Guilherme? Vocês são mais novos aí, sabe? Então, é umas coisas assim, maluquices mesmo, que Satanás vai colocando nas mentes do pessoalzinho aí, e a gente vê umas coisas assim muito desconcertantes. Então, às vezes, a gente se pergunta, ou alguém pergunta para a gente, tem solução? Tem saída? Tem resposta? Algumas coisas a gente não tem resposta. Algumas coisas eu não sei. Mas eu sei do Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo desde criança, que eu conheço. Desde a minha juventude comecei a conhecer a Deus. Isso eu sei. Eu sei que Deus pode entrar nas situações desconcertantes, há situações que eu e você não temos resposta. Deus pode transformar aqui, como Josafá se encontrou numa situação que estava acuado. E ele estava assim digamos assim, num vale de lágrimas, né? Aí depois ele estava no vale de bênçãos. Lá na frente a gente vê que ele foi para o vale de bênçãos. Mas antes, ele
junto com todo o povo. Ele se prostrou, orou, jejuou, adorou o Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós fazemos igual um pessoal aí que paga promessa lá em Aparecida. A gente, olha, se eu receber essa graça, eu vou adorar o Senhor. Eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Que não sei o quê, né? Esse pessoal fala, né? Que se eu receber a graça, eu vou, e conheço gente, hein? Vou descalço daqui de Osasco até Aparecida. Vou de joelho daqui de Osasco até Aparecida. Perdendo tempo, obviamente. E nós, cristãos, muitas vezes, nós ficamos assim também. A gente esquece de adorar a Deus no meio do nevoeiro, no meio da confusão, no meio da tribulação, no meio de tudo aquilo que está disforme para nós. E Josafá, ele chamou, convocou todo o povo. Vamos orar, vamos adorar, vamos jejuar, vamos glorificar o nome do Senhor, adorar ao Deus vivo. E eles adoraram ao Deus vivo, sem ter nenhuma resposta antes. Tinha já um direcionamento do Senhor, mas não tinha nada definido ainda. Eles entraram na fé, na confiança. Deus vai fazer. Então, é isso que eu e você devemos fazer. Entrar na confiança. Olhar firmemente. Manter os nossos olhos firmes no Senhor. Confiantes, adorando, jejuando, buscando, louvando e glorificando aquele que tudo pode. Amém? Assim é que o Senhor nos conduz. Lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, fala sobre nós meditarmos na palavra de Deus, dia e noite. Meditar é nós pensarmos sobre aquilo, nós ponderarmos sobre uma situação e pensarmos novamente, e pensarmos novamente. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos pensando e ponderando sobre o problema, sobre a dificuldade. Isso é preocupação. Então, se nós sabemos nos preocupar, nós sabemos meditar. Então, nós devemos sim meditar na palavra de Deus, nas suas promessas. Há muitas. Eu não sei exatamente quantas, se são mais ou menos. Tem tanto pastor aqui que fica, eu não posso nem falar tudo certinho, que eu posso errar. Mais ou para menos de 7.000 promessas na Bíblia, certo? Mais ou menos. 8.000? 8.000 promessas de Deus na Bíblia para nós. Então, o que nós devemos é pegar, ler a palavra, olhar todas essas promessas e meditarmos nela. E é engraçado que quando você, a sua mente está acostumado a ficar pensando e meditando e se preocupando só com o problema, aí quando você quer trocar esses pensamentos por meditar nas promessas de Deus e encher a sua mente, seu coração de confiança, não sei com você, mas comigo acontece. É difícil, sabia? Às vezes você está... Porque o nosso cérebro é bobinho, né? Aí ele está acostumado. Ele faz as sinapses, já está acostumado a pensar no problema e se preocupar. Aí quando você... Eu fiquei fazendo um treinamento essa semana com a minha mente. Fiquei pensando, falei, e não é que eu estou me preocupando demais com o problema? Porque eu estava encontrando dificuldade. Quando eu pensava num problema,
Aí eu trocava, não, vamos trocar por uma promessa do Senhor. Aí eu trocava por uma promessa que está na palavra de Deus, eu louvava com um cântico, mas percebe, meus irmãos, eu não sei com você, mas às vezes é um esforço você fazer essa troca, porque às vezes a gente faz automaticamente e a gente não percebe que está só meditando no problema. Não está meditando nas promessas do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai lembrando aí, meu irmão. Vai lembrando das promessas do Senhor. 8.000 promessas. Tem promessa para anos, né? Todos os dias nós ficarmos pensando. Todos os dias. Meditarmos nas promessas do Senhor. Então, Satanás, ele quer que a gente medite nos problemas, mas eu te convido a meditar nas promessas do Senhor. Porque as promessas do Senhor vai te encher de confiança, vai te trazer de novo para perto de Deus, vai levantar a sua cabeça e você, se você não vir a situação que você estiver enfrentando mudar, saiba que Deus está no controle. Você não tem poder para mudar, eu não tenho poder para mudar, mas o Senhor tem. E Ele muda a seu tempo. Se Ele não mudou ainda, Ele está ensinando alguma coisa. É pedagógico, né? Muitas vezes os problemas na nossa vida são pedagógicos. E vamos nos ater, abaixar a nossa cabeça. Senhor, estou aqui. Quero aprender do Senhor. Quero me submeter ao Senhor. Muitas vezes você se encontra e passa por vales de lágrimas, mas nós podemos chegar no vale de bênçãos, como Josafá chegou. E ali no vale de bênçãos, aqui no versículo 26, ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Amém? O Senhor vai nos alegrar com a vitória sobre os nossos inimigos, a multidão de inimigos, o nevoeiro todo de inimigos ao nosso redor. O Senhor vai nos dar a vitória. Amém? Que Deus possa fazer morada no seu coração através dessa palavra. Que essa palavra frutifique no seu coração. Eu até escrevi aqui o versículo 11 do capítulo 58 de Isaías, eu parafraseei, e eu escrevi assim: vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, que constroem sobre as antigas ruínas da vida, usam os entulhos do passado para construir o novo. Vocês são aqueles que conseguem gerar vida plena até no lugar vazio. Amém? Então, nós passamos dificuldades, lutas, mas temos grandes vitórias e seremos esse povo que vai construir, que vai pegar do monturo das antigas ruínas para fazer o novo. Em outras vidas, através do exemplo da nossa vida, através do testemunho da nossa vida. Amém? Que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos porque nós temos a Ti. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Muitas são as aflições do justo,
mas o Senhor o livra de todas. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, que por esse momento que nós cultuamos a Ti na Tua casa. Obrigada, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas, nos cobre com Teu sangue, nos guarda e nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.